Domingo Espetacular traz agora detalhes exclusivos de um caso que chocou o Brasil. Melissa Campos, de 14 anos, foi morta por um colega de classe em uma escola particular de Minas Gerais. E pela primeira vez, a família da vítima fala sobre o caso. A Melissa estava numa fase linda da vida dela, né? Uma adolescente extremamente feliz. Dá um alívio de saber que fizemos nosso papel como pais e que ela realmente irradiava essa luz, essa alegria. Melissa de Melo Campos foi morta aos 14 anos dentro da sala de aula por outros 2 colegas nesta escola particular de Uberaba, Minas Gerais. A investigação e o Ministério Público concluíram que o motivo do assassinato foi inveja. Ele chegou a mencionar isso. Ele disse que ela seria feliz demais, que ela tinha uma vida... Ela era muito popular, muito benquista. E eu acho que ele não se via, né, como uma pessoa assim. Melissa foi atingida com uma faca similar a esta, que o adolescente trouxe de casa. Foram 4 golpes. Eu estava no banheiro com umas amigas minhas, e aí eu só vi um pessoal comentando, de 2 pessoas correndo lá de fora, aí eu vi o menino correndo. O menino correndo era o autor do ataque, também de 14 anos. Ele ficava num canto, mais na dele, assim, mais tímido. É introvertido, né? Não era de conversar. O pai de Melissa é coordenador e professor de biologia na mesma escola. Ele relembra o momento em que foi avisado de que algo havia acontecido com a filha. Eu saí correndo, mas nunca imaginei que fosse algo do tipo. E na hora que eu chego na sala, né? Já tinha os professores dando os primeiros atendimentos, mas é uma cena de filme de terror, né? E mesmo assim, na hora, achei que seria algo que seria contornado, que seria... Então, a preocupação na hora foi sair de sala. Liguei para os bombeiros. O Daniel me ligou, eu já estava no caminho da escola, porque eu busco os meninos na hora do almoço. Ele perguntou se eu estava indo. Falou, vem rápido. Eu falei, o que está acontecendo? Eu já desesperei. Ele me falou que tinha acontecido alguma coisa com a Melissa. Quando eu fui me aproximando da escola, eu vi todo o movimento de polícia e SAMU. Foi horrível. Aí, ó, que carinho. Dá beijinho nele. Assim que eu cheguei na escola, o médico do SAMU já chamou a gente para comunicar que ela tinha vindo a óbito. O adolescente planejou tudo com outro aluno da mesma idade. Eles nunca ficavam juntos com a Melissa, eram grupos bem distintos, né? Esses meninos ficavam muitas vezes dentro de sala jogando algum tipo de jogo de tabuleiro, coisa do tipo. Então nada que desconfiasse nem por mim, nem por outra pessoa no colégio. Como o uso de celular na escola está proibido por uma lei federal, os adolescentes se comunicaram por um caderno apreendido pela polícia. A troca de mensagem pelo caderno é a principal prova de que o crime foi premeditado. Em conversas, os amigos discutiram o plano de fuga, desenharam símbolos que ainda são analisados pelas autoridades e apontaram nas anotações possíveis vítimas, todas mulheres. Mas naquele dia, Melissa foi escolhida como alvo e eles decretaram o que seria a sentença de morte dela. O Domingo Espetacular teve acesso ao teor das mensagens. Elas dão a entender que, naquela manhã, os 2 estavam decididos a praticar o crime. Por que você trouxe uma faca para a escola? Para matar alguém. Para que mais? Justo. Como você vai fazer para esconder a faca? Para isso, trouxe minha mochila.
Haviam vários bilhetes e um deles, né, com o nome da vítima. O envolvido ele entrega esse bilhete. Era um bilhete que falava que algo assim, o eixo da justiça lhe condenou à morte por estrangulamento. O promotor acredita que a vítima foi pega de surpresa. Ela não sabia do que estava acontecendo, não sabia desse planejamento, não tinha por que esperar, porque ela não tinha nenhum tipo de inimizade, né, nenhum tipo de atrito com nenhum dos envolvidos. Um dos adolescentes foi encontrado por funcionários de uma empresa 4 horas depois do crime, sozinho. Ele estava perto desta rodovia, que fica a cerca de 6 quilômetros da escola. Ao ser descoberto, o menino teria ficado assustado. Mas quando os policiais militares chegaram, ele mostrou frieza e nenhum arrependimento. Neste vídeo, o menino é flagrado sentado, conversando com alguém pelo celular. O amigo foi apreendido no dia seguinte com a mãe. O envolvido 1 e o envolvido 2 foram representados por ato infracional análogo a homicídio com 3 qualificadoras. A primeira delas é motivo torpe. Segunda qualificadora, a vítima não teve chance nenhuma de se defender. E a terceira qualificadora é meio cruel. Já são quase 40 dias desde que o crime aconteceu. Nossa equipe conseguiu com exclusividade entrar na escola, mas por respeito aos estudantes que ainda estão muito abalados, vamos parar neste ponto. Os 3 alunos estavam no 9º ano do ensino fundamental e estudavam na mesma classe. A sala de aula fica no 2º andar deste prédio, que está fechada desde o ataque. As aulas ficaram suspensas por mais de uma semana. Eu ainda penso muito sobre ela, sobre aquele dia, sobre como poderia ter sido, se poderia ser diferente. O dono e diretor do colégio disse que a escola vai dar suporte aos alunos, colaboradores e professores pelo tempo que for necessário. A escola já tem um departamento de psicologia escolar, obviamente não estava preparado para esse tipo de ocorrência, né? Mas isso foi fundamental para que a gente fosse mais ágil e pudesse prestar esse atendimento às famílias, principalmente, né? Na sexta-feira, a Justiça decidiu pela internação dos 2 adolescentes e a reavaliação deles a cada 6 meses. Eles vão cumprir a medida socioeducativa em Uberaba pelo máximo de 3 anos. Só falar em algo socioeducativo já é terrível demais para nós, né? Porque esses meninos, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Então, o fato de, por serem menores, não poderem ser punidos adequadamente, serem condenados, se forem condenados, será a internação. E por não mais do que 3 anos. Isso nós consideramos absurdo e brando demais. Porque isso nos leva a pensar que talvez daqui a 3 anos eles retomem suas vidas. E nós? E a Melissa? Os pais dos agressores não quiseram dar entrevista. Não tem nada a declarar, por favor. Já as mães de outros alunos aprendem a lidar com o trauma de uma agressividade tão grande de onde menos se espera. Na escola, às vezes a gente acha que uma pessoa é de uma forma e, de repente, pelo que aconteceu, né, é muita insegurança. A gente perdeu a Melissa para sempre. Mas essas crianças perderam também 2 amigos. Apesar que eles estão aí, eles voltarão à sociedade em algum momento, mas eles perderam esses amigos, né? Então eu falo que são mais 2 mortes, né? São 3 lutos. Incomparáveis com o luto da Melissa, mas são 3 lutos. 3 famílias destruídas por uma situação extrema que só tem aumentado. Em menos de 20 dias, outros 2 ataques parecidos com o de Melissa aconteceram no país. Um em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e outro em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O adolescente, ele necessita desse olhar ativo dos pais. Esse olhar onde os pais tenham
a consciência de que tem um ser humano ali, de que esse ser humano precisa de carinho, de cuidado, de atenção. Porque ele tá ali, não tá dando trabalho, tá quietinho dentro do quarto, mas esse silêncio tem que chamar atenção. O caso da Melissa foi ainda mais grave, pelo fato de ter sido dentro de uma sala de aula, algo que a gente nunca imaginava, pelo fato de não ter havido da parte dela nenhuma atitude, nem de desprezo, nem de bullying em relação a esse menino. Então, como nós pais estamos educando os nossos filhos? Essa é a reflexão que eu deixo para os pais. Em nota, a defesa de um dos adolescentes apontado como participante da morte de Melissa alegou que o menor não teve nenhuma participação no planejamento do crime.